Bom dia, terceiro ano. Vamos lá, mais uma etapa, né? Assim que eu conseguir fazer o Google Meet, eu falo para vocês que aí nós começamos a participar, né? A sala inteira. Por enquanto eu vou gravando vídeos e espero que esteja ajudando, que a nossa aula esteja fluindo, tá? Dentro do modernismo no Brasil, a segunda fase, que seria a prosa que nós estamos vendo, né? Que eu pedi para vocês fazerem até o exercício sobre vidas secas, né? Eles são influenciados pelo realismo do século XIX, né? E pelo regionalismo romântico. Os romancistas de 1930 investiram as relações sociais, denunciando o quê? A fome, a seca, a miséria, a ignorância e a opressão, sobretudo do homem nordestino. Dentro eles vão se destacar quem? Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo, né, que são os autores chamados neorrealistas ou regionalismo modernista. Como eu falo para vocês sempre, toda vez que nós temos uma mudança dentro do estilo literário, o que nós temos? Nós temos um contexto histórico. Tem tudo o que está acontecendo no Brasil, em termos de história, literatura e história andam side by side, lado a lado. Sempre falo isso para vocês. Então, nós temos o quê? A Grande Depressão causada pela quebra da Bolsa de Nova York, né? A crise de 1929. Depois nós temos o quê? A deposição de Washington Luiz em 1930, tá vendo? São fatos históricos que fizeram com que as pessoas mudassem o jeito de pensar, mudassem o jeito de ver o que estava acontecendo. Temos também aí o quê? O avanço do regime fascista e o regime o quê? Nazista, que nós temos. A Revolução Constitucionalista, em julho a outubro de 1932. Em relação ao quê? A política de Getúlio Vargas. A subida ao poder de Getúlio Vargas e a imposição do Estado Novo em 1937 a 1945. Nós temos também a união dos esquerdistas no ANL, Aliança Nacional Libertadora, que foi proibido em 1935. Lembra que eu comentei com vocês sobre o filme Batismo de Sangue? Então, dê uma olhada que tem muito sobre isso, que vai ver o quê? Sobre a prisão de Luiz Carlos Prestes e os outros líderes da oposição neste período. Nós temos o fechamento do Congresso Nacional e eclode a Segunda Guerra Mundial. Então, desse aí que nós vemos Graciliano Ramos, que nós vamos ter aí, é o mais importante prosador da geração de 30, né? Além da literatura e da política, Graciliano dedicou-se ao jornalismo e notabilizou-se pela síntese, pela economia do uso de advérbios e adjetivos para a seleção precisa de substantivos e ausência de sentimentalismo. Nós temos também Raquel de Queiroz aí, que eu falei para vocês, né? Que ela nasceu em Fortaleza e, além de romancista, ela destacou-se pela atuação na imprensa como cronista. O estilo da autora é marcado pelo uso intenso de discurso direto e pela análise psicológica de seus personagens. Mais conhecido da atualidade, né, é Jorge Amado. Escreveu na literatura romance Cacau e tornou-se um dos autores mais populares do Brasil. Né, ele ficou preso entre 1936 e 1937, acusado de se opor ao Estado Novo e de participar da Aliança Nacional Libertadora. Foi obrigado a exilar-se, né? Ele saiu do Brasil e viveu na Argentina e no Uruguai. Além de escritor, ele era o quê? Professor e crítico literário, tá? Então, o romance, né, representa o período de maior fase. Dentro dessas aí que nós vimos de Jorge Amado, nós temos alguns livros que viraram novelas, tá? Como o mais conhecido que nós vemos foi o quê? Capitães da Areia, tá? Que vocês viram. Tem o Fogo Morto e tudo isso que nós vimos sobre ele, tá? Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos. Então, se vocês procurarem, vocês vão ver muita coisa sobre ele. Depois, Érico Veríssimo, né? Seus romances iniciais Clarice e Olhar os Lírios de Campo retrataram a vida urbana, ele já está falando do sul, de Porto Alegre.
e seus enredos são centrados nos valores morais e no código da sociedade. Já José Lins do Rego, né, ele narra o quê? O cotidiano do engenho, onde ele viveu e inspirou vários dos livros. Ele mesmo classificou sua obra em ciclos, né? O da cana-de-açúcar, né? Faz parte desse, né, que ele teve, e cada fase ele ia tendo sua classificação. Então, esses são os principais autores que nós vimos neste momento.